A gente recebe Eduardo Badaró Fernandes, delegado da Receita Federal aqui em Manaus. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite. Obrigado, eu que agradeço aqui para a gente falar de um tema tão importante como é a declaração do imposto de renda. Sem dúvida. E a gente acompanhou algumas informações bem breves na reportagem da Priscila Mello, que a primeira dúvida que as pessoas têm é: eu devo declarar? A gente sabe que quem teve rendimentos acima dos R$ 28 mil deve declarar. Quais são os outros grupos que devem declarar? Por exemplo, quem recebeu auxílio emergencial em 2021, ano, contexto de pandemia e tudo mais, tem que fazer essa declaração? Olha, o auxílio emergencial, ele é uma renda considerável tributável. Então, ele tem que somar o que ele recebeu e com algum salário que ele tem. Se esse somatório durante o ano de 2021, ele ultrapassou 28.559, ele é obrigado a declarar. Agora, se foi abaixo disso, só recebeu o auxílio emergencial e não chegou a esse valor durante o ano, então ele não precisa declarar. A gente sabe que hoje a gente tem uma informalidade muito grande, né? Tem muitas pessoas que acabam recebendo, tem um fluxo de dinheiro que muitas vezes nem passa pela conta ou passa Pix daqui, Pix para lá, enfim, não tem esse registro certamente. Essas pessoas podem estar acompanhando agora, eu recebi esse valor, mas eu sou um trabalhador informal. Essa informalidade não conta também na hora da declaração ou conta? Como é que isso deve ser feito por quem trabalha dessa forma? O importante é que tenha que ter o registro disso aí, porque a declaração de imposto de renda, a pessoa ela vai estar ali declarando, dizendo o que ela recebeu e tudo, e ela tem que ter a documentação para isso. Lembrando que na declaração não há necessidade de juntar nenhum documento. Você faz a declaração, preenche a sua declaração, mas é importante que você tenha aquela documentação que comprove que você teve aquela renda, que você recebeu aqueles valores, para que se algum dia a Receita exigir, pedir por uma fiscalização, ele possa apresentar. O que muda em relação à declaração de bens, por exemplo, neste ano? Olha, a declaração de bens, ela tem agora uns códigos, né, alterou uns códigos, tem uns códigos novos para fazer, justamente facilitar a vida, né, de quem está declarando. Havia muita confusão na hora de identificar em qual código estaria o bem, e algumas coisas já relacionadas à criptomoeda, né? Criptomoeda, sim, você tem que declarar lá nessa ficha de bens. Quem investe em criptomoeda tem que declarar lá, então também é uma novidade nesse ponto. Mas, no geral, foi justamente agrupamento de códigos. Tá certo, e há várias maneiras, né, de fazer essa declaração, né? Você poderia explicar para a gente como é que está funcionando esse ano, quais são as novidades desse ano? Sim, basicamente nós temos 3 possibilidades de declarar, usando o tablet ou o smartphone, é uma delas, baixando o programa no computador e também fazendo online, né, o que a gente diz na nuvem, né, você pode preencher no que nós chamamos ECAC, que é o portal da Receita Federal, portal de serviço da Receita Federal. Então lá você pode preencher a declaração, inclusive preenche, aguarda, no dia seguinte pode voltar, continuar preenchendo, que ela fica em nuvem. Mas é importante falar que para esse tipo de declaração, esses 3 tipos, uma das novidades é que a gente vai ter que ter, quem for obrigado a declarar, obrigatoriamente tem que ter a conta GovBR, que é uma coisa, o portal do governo federal, um grande portal do governo federal, que ele vai estar nas nossas vidas. Todos nós teremos que ter essa conta GovBR. E agora, quem está obrigado a entregar a declaração de imposto de renda, usando esses canais, os 3 que eu falei aqui, ela tem que usar, tem que ter a conta lá, e mais, lá na conta GovBR existem 3 selos de segurança, bronze, prata e ouro. Então, quando você faz o seu cadastro no GovBR, ganha o bronze. Aí você tem que fazer alguns procedimentos lá de segurança para ter o prata e o ouro, ou o ouro, né? Então, nessas 2 chaves, você consegue usar esses 3 serviços aí para fazer a declaração. Amaral, o importante é uma organização. A pessoa que está obrigada a declarar, ou que ela espera para ver se vai ser obrigada ou não no fim do ano, mas ela tem que já aguardar esses documentos, ela tem que juntar, ela tem que se organizar, de preferência faz uma pastinha, arruma um envelope para guardar aquela documentação ali toda. Tem um recibo de um médico, pagou um médico, recebeu o recibo, coloque ali, guarde ali, para chegar no ano seguinte, nessa época, poder declarar e ter essa documentação guardada. Ela tem que ficar com essa documentação guardada por 5 anos, que é um prazo que a Receita
pode solicitar. Então, essa é a importância, é a organização e guardar toda a documentação. Lembrando que, se ela não tem a documentação toda ali e está chegando o prazo final, ela deve entregar a declaração e depois fazer uma declaração retificadora, ou seja, incluir aquela documentação que ele localizou depois. E só para esclarecer, hoje a malha não é mais uma coisa assim que as pessoas precisam ficar apavoradas. Se ela caiu na malha, ela tem como ela olhar, verificar o porquê e às vezes é um simples erro que tem como corrigir. Então, eu ressalto aqui, Amaral, aproveito para... Tem um aplicativo da Receita Federal, o Receita Federal, e lá as pessoas que entregaram a declaração, elas podem acompanhar o andamento, se ela está processada, em processamento, se está em malha, se estiver em malha, ele também tem como olhar qual é o motivo de ter caído na malha. E ali ele observar e falar, olha, realmente fiz um erro aqui, porque a maioria das declarações que caem em malha são erros. Nesse caso, envia uma retificadora e já está tudo certo. Exatamente. Faz a retificadora corrigindo aquilo ali, vai sair da malha automaticamente. Então, não é mais aquela história de, olha, eu estou ferrado porque eu caí na malha. Mas sempre, que a malha ficou famosa. Nem sempre precisa ser a piaba, né? O senhor falou da questão da documentação e a gente tem como uma das novidades para esse ano a situação do teste para Covid, né? Funciona da mesma forma, então você tem que ter isso, se você não tiver a nota fiscal ou alguma comprovação de que fez esse teste para Covid, nem adianta colocar ou é melhor colocar e depois ir procurar o laboratório, procurar, enfim, quem você fez? Qual é a recomendação nessas horas? A recomendação é, se você não tem, lembrando que o teste de Covid só se ele for feito em laboratório ou clínica médica. Aquele teste de Covid de drogaria não vale. Então, agora, em relação à comprovação de um pagamento, você pode ter outros meios, além do recibo, perdi o recibo, mas eu tenho lá do cartão de crédito, que eu paguei com o cartão de crédito. Isso serve para comprovar. Então, mas salvo, hein? Ele também pode procurar o laboratório, a clínica, pedir uma segunda via dessa nota, mas importante é isso, é que ele tenha essa documentação.